É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre quadrinhos, graphic novels, mangás e algumas coisas, e algumas indicações bem rápidas num papo entre a gente. Vou deixar aqui o aviso para a galera se inscrever no canal aqui, deixar uma curtida que ajuda bastante a gente aqui. E seguir a gente nas nossas outras redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo também. E se for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa, até um carro, se você quiser comprar, pode usar o link que vai estar na descrição, ajuda muita gente. Então, é isso aí. Agora vamos lá, Anderson, pode mandar bala. Boa noite, pessoal, tudo tranquilo? Cara, hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, né? Eu trouxe aqui o astronauta, aqui, do SP lá, da Turma da Mônica, mas na hora que a gente começar a falar eu explico melhorzinho isso aí. Mas é um quadrinho muito bom, cara, é um dos primeiros gráfico novels assim, nacionais que eu li, eu achei top. E aí, Del, você? O Del quase não tem quadrinho, não lê muito, aí, né? Cara. O Del nem curte quadrinho, né, velho? É um problema que eu tenho, sabe? É um problema. Boa noite, pessoal, né? Eu tô já a primeira nossa aqui live de quadrinho. Não podia deixar passar sem esse cara aqui, né? Falar, afinal de contas, todos os prêmios que vieram depois levam o nome do cara, né? Então, vou falar um pouco do Nova York depois. O Jaime acho que leu, né? Eu li. Nova York eu li. Você já viu, Anderson? Já teve contato? Puta, não, cara, não. Não, cara, o Wesley tá na fila aqui pra começar a ler, velho, tá difícil. Ele é meio bíblia, né, o negócio aqui. Tem um detalhe importante nisso aí que o Del falou do prêmio com o nome do cara, que o prêmio com o nome do cara, o nome foi dado antes dele morrer. De tamanha relevância, que normalmente, né, cara? Normalmente é póstumo, né? É engraçado você ter falado isso, porque o próprio Eisner tem prêmio Eisner. É isso aí. Esse é o cara. Ele ganhou o prêmio com o nome dele. Então, JS, a gente vai aproveitar para falar de quadrinhos, vou falar sobre essa maravilha aqui, que inclusive já coloquei uma resenha lá no Instagram, né, no meu perfil literário. E, cara, isso aqui é sensacional, a gente vai poder dar uma destrinchadinha nesse assunto um pouquinho mais. Então vamos lá. Anderson, começando por você, então, mostra pra gente esse astronauta aí. Vamos lá, vamos pegar. O Astronauta, o Magnetar, ele foi o primeiro quadrinho dessa linha de gráfico novels da Turma da Mônica, né, do Maurício Souza. Então ele tem vários pesos importantes sobre ele, né. Foi o primeiro, então foi a linha de teste, foi o cara que, tipo, vamos ver como vai ser. Eu não sei te falar se teve premiação, cara, eu confesso que essa parte eu sou meio por fora, mas ele é o primeiro quadrinho que traz um peso adulto, né, para o universo da Turma da Mônica, né. Teve aquele Turma da Mônica jovem e tal, mas que ainda trabalha com uma linha meio mangá, meio adolescente e tal. Sim. Mas esse daqui é o cara que ele traz problemas pro astronauta, que cara, é solidão, ele dá com traumas. A ideia desse Magnetar é que o astronauta ele está fazendo uma pesquisa de campo espacial, no caso, né? Atrás de algumas singularidades que tem ali no universo. E aí ele cai nesse Magnetar aqui, né? O Magnetar é uma estrela de nêutrons super densa. E aí tem o desfecho da história, que aí, cara, recomendo fortíssimo que todo mundo leia. Né? Eu tenho uma paixão especial por esse quadrinho, né? Eu estava falando mais cedo com o Del. Foi o primeiro quadrinho brasileiro que eu li, assim, em formato gráfico. Ele foi orientado para mim por um professor da faculdade de física, né? Então tem esse peso. E, cara, eu tive a chance de conhecer o Danilo, né, que é o autor, e ele tem autografado e tal, e tipo, eu não consigo mostrar essa pouco direito, mas... Então, cara, o Beirute é um cara fantástico, assim, ele é um profissional, cara, exímio, a arte dele é bonita, Aí mostra aí, agora que o foco tá em você, cara. Deixa aí, fosca. Nossa, que não é hora para vergonha. Legal. Cara, é top. Eu meti na mão errada ainda por cima, né? Mas é bom. Se eu não estiver enganado, são 5 volumes já hoje que tem dessa linha do astronauta, né? O Magnetar é o primeiro. Eu tenho os outros 4, tem os outros 3 aqui. O quinto eu não tenho, mas eu não vou mostrar dessa vez. Fica para uma próxima live. Tá. Mas cara, é extremamente agradável a leitura. Eu usei ele como trabalho da faculdade, né? A gente tentando identificar o perfil de cientista que tinha no astronauta, né? O que é um astronauta no fim das contas? Ele é um aventureiro, ele é um explorador, ele é um cientista, né?
E aí foi um trabalho legal. Então, isso, como eu falei, esse quadrinho ele tem muito peso emocional para mim, né? E ele é muito bom, cara. Fora tudo isso, ele é muito bom. Até pela sua área de formação, né, cara? Sim, sim. Já aproveito para tirar uma dúvida, né? É algo que às vezes pega quando a gente fala de ficção científica, até quando a gente fala sobre livros, né, de ficção, que você mesmo comentava, não gosto de ficção científica de navinha e tal. Mas não, isso aí vai ficar por sempre. É de navinha? É navinha por... Você falou aí sobre magnetar e tal, né? O que é magnetar e tal. Mas sem entrar no detalhe da história, sem spoiler mesmo, mas assim, ele tem um embasamento científico bacana mesmo? Tem, cara. Que foi indicado por um... O cara fez lição de casa, né? O cara fez, cara. Se eu não estiver enganado, cara, no final do gráfico ele tem aquela parte de making off, né? Os extras e tal. E aí, cara, eu não sei se é no Magnetar que fala, mas em algum dos 4 falam que ele pesquisou, que ele foi se inteirar sobre, porque ele tentou criar um universo ficcional, obviamente, né? Mas dentro de uma realidade possível, porque a gente nunca vai chegar perto do Magnetar. Não, cara, a gente nunca vai chegar perto do Magnetar. Não, pode crer. Mas é o que o Asimov fazia, né, cara? É uma coisa completamente... Ele extrapolava total, só que assim... Dá um senso de realidade, né? Dá um senso de realidade, E, cara, é muito bem escrito, os conceitos que ele usa com relação à estrutura científica é bacana, é bem feito. Claro, vai ter uma fuga ou outra ali, até porque o cara não é dessa área, então, obviamente, tem, né? É uma área da ciência também que a gente está na fase de especulação, né? Tudo... Então, você faz, tipo assim, você tem uma teoria principal muito bem trabalhada, mas você tem teorias paralelas ali que acabam... Cara, né? O exemplo mais clássico... Pode falar, inerente à boa ficção científica, eu acho, na verdade, né? Aliás, ficção científica nada mais é do que física que a gente ainda não entende, né? Exatamente. E lembrando sempre que ficção, né? Então já começa daí assim, lembrando bem, né? Lembrando sempre que é ficção, né? Então, mas que massa. Mas cara, assim, ó, você pega a galera... vou ser odiado por esse momento por muita gente, mas você pega a galera que curte navinha, tipo, pô, Star Trek, velho. Você quer coisa mais visionária que Star Trek? Exato. Pô, você tá falando de telepresença num universo que, mano, ninguém nunca tinha imaginado isso antes, tá ligado? É isso aí, cara. Valeu, Anderson. Muito bom saber. Eu não sabia realmente dessa parte mais profunda da história e já interessou mesmo, cara. Mas eu vou ficar quieto agora, deixa eu falar agora. Fala, Del, manda o seu aí. Fala um pouquinho dessa belezura que tá com você. Isso aqui não tem nem como começar a falar, porque o próprio Eisner, né, ele é um ícone dos quadrinhos, tem prêmio com o nome dele, etc. Você já leu, né? Eu sei, Jaime, o Anderson, leia isso aqui. Lerei, isso aqui é muito importante. Eu tive... meu primeiro contato não foi com Nova York, tá? Foi com outras obras dele, mas eu sempre via recortes, eu nunca via a obra completa. E quando eu achei esse Nova York, eu achei fenomenal, cara. Primeiro porque o Eisner, uma das coisas que eu mais gosto nele é a parte humana. E esse Nova York, ele tem muito disso, porque a visão dele, que ele tem dos nova-iorquinos, né, durante a década de 80, quando ele fez. Isso aqui é um compilado, na verdade. Ele tem várias histórias num só. Nosso amigo Jaime tem, inclusive, autografado. Não sei se é Nova York. É Nova York? Não, eu tenho. Cara, tá aqui. Vou pegar. Então. Eu tenho No Coração da Tempestade, que é a obra que é meio... Todos eles são um pouco autobiográficos, né? Todas as histórias do Eisner aí, elas têm um pouco da vida dele, mas o Coração da Tempestade é o que tem mais a ver com a vida pessoal dele mesmo ali. E a qualidade, cara, é difícil de ver, mas o quadrinho dele é impecável, cara. Ele é um quadrinho limpo, né? Ele sempre usa monocromático. Isso. E é interessantíssimo, porque ele retrata tem quadrinhos, tem partes que ele está retratando sem fala. Sim. Então é muito interessante. Ele deixa. A arte sequencial dele é muito bem elaborada, né, cara? Tipo assim, sim.
A técnica dele é isso aí. Não é dúvida que o cara é o que é Tem um por livro causa dele disso. que é sobre arte sequencial mesmo, né? Que fala Sim, sobre arte sequencial. Aliás, se você vai estudar arte sequencial, você acaba passando por ele, é inevitável, né? Exatamente. E essa própria compilação, ela tem algumas explicações no final, que são explicações das referências que ele usa. Tem, por exemplo, um negócio de lixo, que Nova York estava passando por na época da década de 80, greve dos lixeiros, então tinha lixo se empilhando na rua, e ele retrata isso aqui. Então, é interessante como ele traz isso para o quadrinho e traz de forma que você pense a respeito. Tipo, não é só, é desse jeito. Não, você fica pensando. Ele traz o social também, que ele falava, os lixos o lixo dos ricos não tem, né? O do pobre está lá enchendo tudo, mas os dos ricos estão sendo coletados, né? Aí deixa você pensando. É muito forte Cara, ele algumas fez coisas. ele fazia umas críticas sociais, assim, ele tem aquela coisa de ser alguém, um produto do seu tempo, né, como a gente falou lá no Dorian, mas assim, ele retrata muito a vida dos judeus também, né, em função de ser judeu e tal, e foi onde ele conviveu, os guetos, né, de Nova York, Os guetos de Nova os York. cortiços, né, que era onde ele cresceu. Mas aí, às vezes, a gente acaba vendo, né? Ele nunca usa isso de uma forma pejorativa, mas a gente vê muito retratado também a parte de como as mulheres eram tratadas, e algumas situações assim, né? Então é bem contundente, né, cara, a obra dele, assim. E é o que você falou, é muito humano, né? Sim, Vai ele tentava retratar isso, né? dele, né? Mas o resto da obra dele, assim, é toda muito humana mesmo, muito legal. Ele gosta sempre de retratar o ser humano, assim, do pior ao melhor. Ele trata de suicídio, trata de abandono, então é muito legal esse tipo de coisa. E tudo com quadrinho, né? Ele consegue contar essa história usando apenas quadrinho, né? Como se fosse uma forma menor de arte, que não é. Não, exatamente. Não, e aí, um fato muito importante, né? E é uma curiosidade para quem não sabe, e assim, tem o prêmio com o nome do cara, ele foi realmente muito importante para o desenvolvimento, mas não para o quadrinho em geral, porque os quadrinhos já vêm aí desde muito tempo, né? Ele foi importante exatamente por tirar essa visão de que o quadrinho era uma leitura menor, né? Então, não foi com Nova York, cara. Agora eu não vou lembrar se foi com Nova York. O Contrato com Deus, se não me engano, foi a primeira graphic novel que recebeu o nome de graphic novel. Apresentava que ele tinha uma graphic novel, ele tinha uma novela gráfica para vender. Ninguém usava esse termo e ninguém via novela no sentido de romance, né? Romance gráfico. Então, assim, ninguém via os quadrinhos como livro, como literatura, e não queriam publicar dessa forma. Então a galera queria botar ele no gibi, cara. Gibi é gibi, né? Sabe aquela coisa? Você vai vender gibi? Não. O que eu tenho aqui é um livro, senhor. Eu quero publicar um livro. Mas ele tem desenhos, né? Beleza. Então fica a dica aí. Ele é grandão, cara. Ele é a referência do dedo. Isso aí dá gosto, cara. É bonito mesmo. Que massa. Agora é tu. Bom, vamos lá, né? Falar dessa belezura aqui, ó. Que é o mouse. Então, o mouse é essa belezura aqui. Deixa eu tirar um pouco do brilho, só para não dar muito reflexo aqui. E, caras, esse é um daqueles quadrinhos, igual o Eisner, né? Quem de repente não leu ainda, na hora que lê, fala assim, caramba, né? Como que eu demorei tanto para ler isso, cara? Mas, pô, tá aí há tanto tempo, já andou sendo usado até como material, né, didático e tal, nas escolas, e eu sempre passava por ele e era a mesma coisa, sabe? Um dia eu leio, né? E peguei para ler esse ano. E caramba, meu, é um soco nisso. Acho que qualquer história que a gente veja sobre o Holocausto e tudo mais, já nos causa a gente se sente mal, né, cara? Né? Se sente mal. É um desconforto, cara. Não tem nada que você vá ler dessa época que não te cause um desconforto. Foi um período terrível aí. Para quem não conhece, né, o Maus, ele retrata, ele conta a história, na verdade, do pai do Art Spiegelman, que é o autor, né? Vladek. Ele conta a história do Vladek, da mãe dele, da Anja, e mais alguns personagens, familiares ou amigos da família, que sofreram nos campos de concentração. Na verdade, o pai dele só foi parar no campo de concentração, que é o Vladek,
num período bem, assim, posterior depois ali da guerra, né? Ele conseguiu, durante muito tempo, ficar se escondendo e contando com a ajuda de conhecidos, né? Na Polônia. Então, ele retrata isso, só que a forma como ele retrata é muito legal porque ele vai intercalando as conversas dele, Art Spiegelman, com o pai, enquanto o pai relata para ele esses fatos. Então, é uma série de visitas que ele faz para o pai, né? Ele já adulto, ele já era quadrinista e tal, visitando o pai, e ele ia perguntando para o pai dele, pai, conta mais um pouco daquelas histórias, e ele vai anotando enquanto escreve. E quando ele volta e mostra também alguns trechos da vida do Art, enquanto ele está pensando e desenvolvendo a história, inclusive ele discute isso com a esposa dele, ele tem uns pontos em que ele pensa se não seria desrespeitoso ou se o pai dele e as outras pessoas conseguiriam entender ele colocar essa história tão pesada contada através de tirinhas de quadrinho, né? E a esposa fala, não, acho que você tem que continuar e tal, e aí é o que ele faz. E uma das coisas muito características do Maus, tanto que Maus, na verdade, é rato em alemão, né? Mouse, né? Então, Maus é rato em alemão. Os judeus são ratos, os alemães são os gatos, e os poloneses são porcos, os americanos e aliados são cachorro. E assim vai. Então, tem alguns outros animais que ele coloca aqui, mas não tem muita relevância mesmo. O principal são os ratos, os gatos e os porcos, né? Que são os poloneses ali que ajudam e tal. Normalmente são porcos. E é muito legal quando eles falam alguma coisa assim, nós vamos ter que sair disfarçado de casa, né? O judeu tinha que sair de uma forma que os outros não percebessem que ele era um judeu e tal. Os ratos saem com uma máscara de porco assim na rua, né? Então, tipo, para dizer que eles estão disfarçados de polonês, né? Não tô como judeu hoje. Mas é muito legal, cara, porque o cara ele realmente conseguiu contar com bom humor. Ele tem muito bom humor, assim, principalmente na relação dele com o pai dele. É uma relação bastante conflituosa, eles discutem muito e tal, mas também sai muita piada disso, né? E tem um momento em que ele menciona também, né? Ele fala assim, ele se sente meio mal de estar retratando o pai daquele jeito, porque parece que ele está desenhando exatamente o estereótipo do judeu, assim, um cara avarento, um cara mão de vaca, né? Aquela coisa que o pai dele era assim. Então, na verdade, toda vez que ele retrata o pai dele dessa forma, parece que ele está reforçando aquele estereótipo. Aliás, você passa uma boa parte do livro, do quadrinho, com raiva do pai dele, né? Dá uma cena assim. Nossa, ele é muito cabeça dura, né, cara? O pai dele é muito cabeça dura. Tanto nos momentos em que ele às vezes dá umas cabeçadas, mas ele é muito inteligente, assim, a forma como ele faz para sobreviver durante tudo aquilo e tudo mais. Ele é um sobrevivente, cara. Exatamente. E assim, vamos dizer aqui que não é spoiler dizer que o pai dele sobrevive ao campo de concentração, porque tá contando a história para ele, né? Então, beleza. Né? Isso aí já fica bem subentendido, mas, cara, é impressionante mesmo, assim, é uma história muito bem contada. É um quadrinho bem grande até. Ele tem, assim, umas 300 páginas, eu acho, né? É uma leitura que flui bem, mas também tem muito texto. É uma coisa que eu achei no começo que podia ser um pouquinho cansativo, não pela história em si, mas você percebe que ele não tem essa coisa de quadrinho mais moderno, que ele tem aqueles quadros grandes, né, cara, e corta meia folha com uma grande cena. Ele é todo feito em quadrinhos mesmo, praticamente todas as folhas têm 9 quadrinhos, 3x3. Assim. Então é bastante texto, mas é muito legal. E a história é cativante, cara, demais. Exatamente, e a parte histórica tá lá, né, cara, é o que o pai dele viveu. Então, é claro que vai ter coisa que o pai dele pode saber mais ou menos. É interessante a gente ver, por exemplo, outros livros que tratam desse período aí também a gente vê isso, mas é interessante a gente ver, por exemplo, o quanto o povo não sabia do que estava acontecendo, né? E a gente às vezes ouve isso e você fala assim, cara, não é possível que o povo... E não sabia, cara. Uma boa parte... Tinha internet, né, velho? Não tinha internet. Estavam fora da Alemanha, estavam na periferia do
do que estava sendo feito, né? Então, eles sabiam, até as cidades, por exemplo, Treblinka e Auschwitz, eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, mas não sabiam o que era. Trabalho, né? Era tipo assim, era como se você... O cara até sabia, ó, é um campo de trabalho forçado, alguma coisa assim, estão levando... Olha, mas eles tinham aquela coisa assim também, os parentes que eles sabiam que tinham ido para algum lugar, para Auschwitz. Ninguém voltava de Auschwitz. Então, esse era a coisa que começava a deixar eles com medo, né? E, nossa, cara, é terrível. É terrível pelo período, mas é retratado de uma forma muito legal, cara. Muito legal, muito respeitosa, apesar das piadas e apesar das coisas, dos pontos em que ele deixa claro que ele não concordava com o pai dele, né, e tudo mais. Mas ainda assim é muito bonito, cara. É uma obra muito bonita e eu tô muito afim de tentar conseguir o MetaMouse, né? Agora, que é um estudo em cima de todos os bastidores do mouse, né? Então, assim, de toda a parte histórica e de toda a pesquisa que foi feita e de toda a parte de produção. É contundente, né, cara? Porque até porque você fala assim, caramba, né, cara? Na hora que você fala assim, ó, judeus são ratos, aí você fala assim, caramba, não é pai... Que bagulho, né? Que coisa mais desrespeitosa. Então... Não, ele escolheu fazer isso. Ele colocou a família dele como ratos ali. Então não é alguém de fora que de repente pode ter Isso. Uma outra visão. Não, parte dele, né? Ele tá no lugar de fala, né? Então, tipo assim, para falar sobre pode isso. Ser. Então, o lance dele ter usado fábula aí pode ser para alcançar também faixa etárias diferentes, né? Talvez para facilitar. Vai falar de um tema pesado. Vai falar de um tema muito pesado, até delicado. Então, assim, para você falar de uma forma mais gentil, mais acessível, você usa fábula, né? Só uma coisa interessante, né? Você falou de faixa etária, né? Eu interessei a minha mãe, que tem lá seus 70 e poucos anos, em ler o Maus. E ela adorou. Ela falou, nossa, é muito legal, puxa, o quadrinho. Tanto que eu acabei emprestando mais coisa para o quadrinho, velho. Minha mãe está interessada em ler. Minha mãe já leu alguns dos meus quadrinhos. Eu não sei se minha mãe já leu alguns do Eisner, inclusive. Mas o Maus ela não leu, porque o Maus eu peguei esse ano para ler, né? E ela ficou interessada, cara, em ler. Minha mãe lia vários quadrinhos meus do Wolverine. Vou dar um exposed na Dona Rosa aqui. Quando eu era adolescente, eu lia um monte de super-herói. Dona Rosa pegava meus Wolverine pra ler, cara. Ela achava muito violento. Ela falava, nossa, esse cara aqui é muito violento. Nossa, mas ela achava ela lia, cara. Ela não gostava que ele tava sempre fumando um charuto, né? Hoje em dia não pode mais fumar, né? Nos quadrinhos. O personagem não tem que ser tudo... Cara, achei aqui uma cena, velho. Não spoiler aí, hein, velho? Não, imagina. Sem spoiler. Cara, foda. Cara, cara, é demais isso aqui. Esse quadrinho Arrepia, velho. Arrepia, cara, arrepia. Tipo assim, ó, vou pegar uma cena aqui, ninguém vai ver o texto, porque vai estar pequenininho. Não, tem spoiler. É uma cena, na verdade, aqui o Art tá na casa dele refletindo sobre a história em si, né? Cara, é muito... Então, assim, a gente fala, beleza, os caras usam os animais, a história fica um pouco mais leve. Não, mas a história é pesada, cara. Ela porque, né, não tem gente morrendo, velho. Não tem jeito muito leve de você contar isso. Então... É genocídio, né? Não tem como contar. Não tem como deixar isso leve. É foda. Mas que massa, legal, cara. Eu acho que valeu pra caramba. A gente conseguiu mostrar 3 obras aqui interessantíssimas, né? Uma para o quadrinho nacional, 2 dos quadrinhos gringos aqui. E eu acho que valeu bastante a pena. A gente precisa realmente manter essa nossa ideia aqui. Então, acho que a gente vai conseguir manter uma série um pouco menor de vídeos, bacana, para a gente tratar com a galera aí. Agradeço aí quem assistiu e quem curtiu, deixa um joinha para a gente aqui, para ajudar o nosso trampo. Vamos tirar... É isso aí. Fechou. Boa.